é de bom tom que a gente rogue o amparo do alto, porque sem este amparo somos muito pequenos. Precisamos de ajuda, de inspiração, e roguemos aí ao nosso Mestre Jesus que ele nos inspire, que os bons espíritos estejam conosco em nome do Cristo, especialmente os mentores da Casa Espírita Paz e Caridade de Dom Bosco, os nossos próprios mentores espirituais, nossos ditos anjos da guarda, né, na linguagem de alguns, mas são espíritos mais adiantados que nós, que nos acompanham e nos auxiliam. Então roguemos a estes também que em nome do Cristo eles estejam conosco a nos amparar nestas reflexões e nos inspirar para que possamos melhor conduzir e que cada um possa melhor absorver as lições que eles auxiliem a nós e nos abrir mentes e corações para podermos melhor aproveitar as lições. Se conosco, querido amigo Jesus, e certos da tua presença, e com a tua permissão, damos por iniciado aí o nosso trabalho desta noite. Pois é, meus amigos, o tema proposto foi Não vim destruir a lei. É uma das passagens do Cristo que Kardec coloca já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, considerações sobre esse tema. Eu vou fazer algumas considerações, é claro que fica o convite, a sugestão para que se estude esse tema, é muito rico, como tudo aquilo que se refere a Jesus, relembrado e amparado aí pela doutrina dos Espíritos, ou mais facilitado, eu costumo dizer que está mais mastigadinho para nós, as lições do Cristo estão mais mastigadas para nós, através do auxílio dos Espíritos, da organização criteriosa e cuidadosa de Allan Kardec. Portanto, aí nós temos a compreensão mais facilitada. Quem gosta de estudar diretamente na Bíblia e a compreende com facilidade, sem problema nenhum, mas ela tem parábolas, tem questões de época, de contexto da época, a linguagem da cultura do povo hebreu daquela época que Jesus utilizou e assim por diante. Então fica mais difícil da gente compreender, e até essa dificuldade de compreender gerou uma série de interpretações a respeito. E os espíritos superiores, em nome do Cristo e dirigidos pelo Cristo, vêm nos auxiliar nessa tarefa. E Kardec coloca ali a essência dos ensinamentos de Jesus no livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, que iniciou em 18 de abril de 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que é a base. Depois surgiram mais 4 obras expandindo cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos, e uma delas expandindo aí a terceira parte das leis morais, trazendo as lições do Cristo e fazendo essa conexão com as lições do Cristo. Então, o primeiro capítulo, Kardec coloca ali, não vim destruir a lei. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esta reflexão, este assunto, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, porque a lei englobava aí as lições trazidas nos 10 mandamentos, mas as lições aí que já vinham sendo levantadas e apresentadas pelos profetas, preparando, como intermediários, preparando aquilo que viria mais para frente, como alicerce, né? Não vim destruir, mas cumpri-los. Cumprir os ensinamentos, cumprir os mandamentos, ou dar continuidade. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão, sendo que tudo que se acha na lei esteja, sem que tudo que se acha na lei esteja completamente cumprido. Enquanto reste um único J e um único ponto, ainda temos o que aprender e colocar em prática. Aqui ele já está nos alertando que a lei é para ser cumprida. E realmente, para nós brasileiros, falar isso seria redundância, porque o brasileiro é perfeito em cumprir as leis, né? Principalmente as leis humanas, né? Se vocês riram, realmente é uma piada, né? E esse é um grande problema. Nós já temos aí uma série de orientações divinas que vêm desde os profetas, passa por Moisés, por Jesus, pela doutrina espírita. E qual é o problema? Não cumprimos. Precisamos cumprir a lei. Enquanto não cumprirmos, vamos passar pelas experiências para aprender a cumprir. E as experiências, para quem é reprovante, normalmente elas se tornam um pouquinho mais amargas. Para quem é teimoso, para quem
é reincidente em não cumprir a lei, tem as consequências. Isso é natural, como tem na lei humana. Claro que a lei humana, a justiça humana não é tão perfeita quanto a justiça divina. Então nós precisamos pensar nessa questão de cumprir a lei, não vir destruir a lei. Mas do que Jesus está falando? Não veio destruir os 10 mandamentos. As grandes lições trazidas pelos profetas. Não está se referindo à lei de Moisés, que é um complemento maior, para tratar e para lidar com o seu povo. Ele era líder, ele precisava estabelecer critérios para conduzir aquele povo, regras, além dos 10 mandamentos. E quando ele estabelecia algum critério, alguma regra, alguma lei para conduzir este povo, o que acontecia? Ele dizia que era uma ordem divina, porque era uma maneira de intimidar, porque ele não tinha outro recurso para isto. Então ele precisava orientar um povo teimoso, um povo ainda bem primitivo, aquela época bem simples ainda, muito materialista, não tinha muito ainda as visões mais espirituais, então cumpria-se a lei com o objetivo de angariar de Deus os benefícios divinos para a vida aqui neste mundo. Não tinha uma visão mais espiritualista ainda naquela época, era um povo ainda bem simples, ainda bastante ignorante, até mesmo truculento, né? O egoísmo, o orgulho ainda muito acentuado, tanto que eles tinham o compromisso, o povo hebreu, de apresentar e revelar Deus à humanidade, e eles apropriaram-se de Deus, eles eram o povo escolhido, não entenderam que era o povo escolhido para divulgar para a humanidade toda a divindade, porque o restante dos povos tinham os deuses pagãos, né? Então estavam ainda envolvidos no paganismo, então eles tinham esse papel. Foi o povo escolhido para isto. Então, tal a simplicidade ainda daquela época, apesar da razão já estar razoavelmente desenvolvida, eles ainda tinham essa postura. E aqui eu faço um convite, e algumas coisas eu vou tratar. Tem um seminário de Haroldo Dutra Dias, o Cristo Consolador, que ele proferiu no Centro Espírita Eurípides Balsanufo, aqui em Curitiba, algum tempo atrás. A Federação Espírita do Paraná tem. Eu não sei se esse seminário exatamente está no YouTube, mas tem vários seminários dele no YouTube, falando em vários lugares, talvez com alguma abordagem um pouquinho diferente, em vários lugares diferentes estão lá, mas com esse título, Cristo Consolador. Mas o que eu vou me referir aqui é esse que ele abordou na perspectiva e nos critérios que ele utilizou, né, no roteiro que ele utilizou para esse seminário aqui em Curitiba. Mas normalmente varia um pouquinho, mas o assunto está na mesma pauta. Então você vai encontrar no YouTube Cristo Consolador. Mas se você quiser exatamente esse me parece que não está no YouTube, mas a Federação Espírita do Paraná, na sua livraria Mundo Espírita, tem disponível lá. Haroldo vai nos dizer, né, que tem uma frase bastante interessante para a gente começar a ver essa ligação de Deus conosco. Por que essas leis? Por que todo esse processo? Né? Por que tantos emissários? Porque nós vamos começar por uma frase bem interessante, que está em Provérbios, já lá antes de Jesus, né? Em Provérbios 1, capítulo 1, item 8, e ela se repete em outros capítulos essa passagem, mas diz: filho meu, não desprezas a Torá de tua mãe. Então parece meio estranho que se tenha usado a palavra Torá, porque Torá é o nome dos livros, das lições trazidas verbalmente, inicialmente, por Moisés, que depois formaram o Pentateuco da lei mosaica. Mas aí precisamos entender o que é Torá. E eu estou usando Haroldo porque eu não entendo nada dessas linguagens antigas aí, mas Haroldo entende bastante e faz a tradução para a gente. Haroldo vai alertar que traduziram Torá como lei. Mas, filho meu, não desprezes a lei de tua mãe, fica meio estranho. Mas, como cada palavra tem opções de tradução, né? Não é só uma tradução, tem um significado mais amplo, Torá representa também ensinamento, ensino, lições. Então não desprezes as lições
da tua mãe, aí passa a ter sentido. E a Torá, como o Pentateuco, como a lei mosaica, ela também representa ensinos, lições, né? Mas que traduziu-se por lei. Mas neste caso fica mais claro como aprendizado, como lições da sua mãe. Por quê? Porque as mães, até hoje, elas são as principais educadoras dos filhos, né? Então, é interessante que a gente observe por este lado, né? As orientações. E por que eu estou trazendo isso? Porque refletimos um pouquinho que a mãe normalmente ensina, ou as mães ensinam normalmente com muito amor, ensinam com coração. Então é importante. Por quê? Porque a mãe carregou o filho no ventre durante 9 meses, em média, né? Em média não, no máximo, 9 meses, né? Se fosse mais, seria mais complicado, seria outro tipo de raça, não seria humana, né? E até tem uma passagem do Chico bem interessante, que essa semana eu postei no meu perfil no Facebook, né? Maternidade é um segredo da mulher com Deus. Olha que frase linda. E aí a gente já começa a pensar um pouquinho, até bem pouco tempo as mulheres não eram muito consideradas. Ainda tem muitas desconsiderações e desrespeito para com as mulheres, mas elas são as mães. E até bem pouco tempo dizia-se que as mulheres não tinham alma. Aí eu fico pensando, nossa, um ser importante como eu nasci de um ser sem alma. Parece brincadeira. Nossa, nossas mães têm alma, e a alma muito mais conectada com Deus que a maioria dos homens. Até por essa intimidade com Deus, por este segredo da maternidade. E aí, estamos trazendo isso por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos como o coração materno cuida dos filhos. Há essa intimidade de Deus e o cuidado que Deus tem. E quem no mundo tem mais cuidado com os filhos, normalmente, com algumas exceções, são as mães. Então Deus é como se fosse um coração materno, vai nos dizer Haroldo. E aí nós lembramos aí que Deus é tão bom que ele é a fonte do amor. Como nos diz João na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Paulo, em Carta aos Romanos, capítulo 5, ele diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Deus derrama o seu amor sobre nós. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, Deus é amor. E por ser um pai amoroso e bom, nos coloca nesta escola chamada Terra. Existem outras escolas pelo universo. Como dizem os espíritos, nenhum desses astros perambulando pelo espaço sideral, nesse infinito número de astros, não há um que seja inútil. Todos têm utilidade e são todos habitados. Aí a gente diz, mas a gente não vê isso, a gente não sabe, não percebe, porque a gente só enxerga a vida do nosso modo, com estas características, bonitinho assim como nós somos. E quando pensamos num extraterrestre, a gente coloca, já que ele é mais inteligente, normalmente nos filmes, né? Principalmente o filme do ET, ele é mais inteligente, mais capaz do que nós, mas pelo menos é mais feinho, né? É assim que a gente olha para o universo. Então, Deus nos coloca nessa escola e investe em nós, cuida de nós. Para quê? Para evoluirmos. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes e temos que chegar à perfeição. O que é a perfeição? É o desenvolvimento da razão e do sentimento, é adquirir sabedoria, é aprender a amar, é deixar o amor de Deus fluir sobre nós, porque o amor está aqui, nós estamos mergulhados nele. Nós precisamos abrir os canais das virtudes para que o amor de Deus flua através de nós para onde nós transitamos. Deixai brilhar a vossa luz. E aos poucos Deus vai revelando as suas leis. Por quê? Porque as lições divinas elas chegam para nós conforme nós vamos nos amadurecendo. Assim ocorre com os nossos filhos. Nós vamos estabelecendo orientações para eles de acordo com a maturidade deles. Conforme vão crescendo, novas lições nós vamos passando para que eles saibam depois enfrentar a vida no processo educativo. É a nossa responsabilidade para com Deus, porque como diz Gibran Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da dança da vida. Deus coloca os filhos dele
nesta escola sobre nossa responsabilidade. E ele não vai perguntar o que fizeste dos vossos filhos. Ele vai nos perguntar, enquanto pais, que fizeste dos filhos meus que te confiei. Então nós temos um compromisso aí. Então nós vamos orientando os filhos à medida que eles vão amadurecendo, nós vamos ampliando as orientações. Deus faz isso. Então Deus vai revelando as suas leis e se revelando para nós. E ele começa a se revelar para o povo judeu. Mas depois, se nós formos observando, ele se revela através da obra, como propõe os Espíritos no capítulo, na pergunta número 4, e resposta à pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Deus se revela e revela a sua lei. Mas por que eu estou falando revela? Porque é uma revelação. É tirar o véu da ignorância de cima. Porque a lei de Deus já está aí no universo desde que o universo foi criado. Ela é permanente, ela é imutável. Mas nós não estamos preparados para entender a lei por completo. Se você vai fazer um curso de direito, primeiro você tem a introdução sobre direito, depois você estuda algumas leis, alguns critérios, algumas posturas. Você estuda também no direito o espírito da lei, que é o espírito daqueles que produziram a lei, o que eles pretendiam com ela. E aí você vai estudando a lei. Assim ou é com a lei divina. Assim ou é com os ensinamentos provenientes do alto para nós. Então a lei de Deus é eterna e imutável. Aqueles que vêm nos falar dela não vêm inventar uma lei nova. Vêm trazer a lei que já existe, esclarecer para nós essa lei, nos apresentar a lei divina. Então, primeiro, conforme o nosso desenvolvimento intelectual e moral, nós vamos adquirindo sabedoria. Não existe sabedoria sem essas duas asas, moral e inteligência. Porque a moral abastece daquilo que devemos fazer. As lições morais. E a inteligência discerne para a gente fazer a escolha apropriada. Então é preciso que a gente tenha aí esse desenvolvimento. Quem quiser falar, entender um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse desenvolvimento intelectual e moral, estude a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Se der tempo, nós falaremos um pouquinho sobre ela mais tarde. É porque eu digo se der tempo porque eu sei o que eu quero falar, mas às vezes a gente alonga um pouquinho e aí pode ter que cortar alguma coisa, porque são tantas coisas ricas a se falar de cada tema que 1h, 45 minutos se torna pouco. Mas então, conforme nós vamos desenvolvendo moralmente e intelectualmente, nós vamos adquirindo sabedoria e vamos nos preparando. E é para isso que Deus nos põe aqui. Para desenvolver a inteligência, ele vai nos oferecendo os homens de ciência. Para desenvolver os valores morais, os valores do coração, a filosofia, ele nos manda os profetas, os filósofos da antiguidade, e foi nos mandando outros. Mas em algum momento, ele vai nos mandando alguma revelação um pouquinho mais intensa para dar um impulso no nosso desenvolvimento. E a primeira grande revelação que Deus nos envia foi através de Moisés. Né? E nos traz aí os 10 mandamentos. Então a lei de Deus são os 10 mandamentos. O restante que está na obra, na Torá, são leis humanas para organizar e conduzir aquele povo naquela época. E estas leis são mutáveis. As leis humanas são mutáveis, ela evolui. Basta quem estuda direito e sabe quanto ela evolui. Começamos lá com o Código de Hammurabi, fomos evoluindo, passamos pelo direito romano e temos aí as nossas variadas leis atuais e cada vez mudando um pouquinho, e a tendência delas é aperfeiçoar. Mas não muda, às vezes, a nossa condição de vida porque nós não utilizamos, não aproveitamos e não praticamos a lei. Mas se praticarmos, as leis são boas. Então, naquela época, veio Moisés nos trazendo os 10 mandamentos. Eu costumo dizer que foi uma sequência de nãos. Dos 10, só tem 2 itens lá que não tem a negação. Não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses e assim por diante. Por que nãos? Se você pensar um pouquinho, fazendo essa comparação com o processo educativo, os nossos filhos, quando são crianças, estão começando a engatinhar, a gente faz não, uma série de nãos. Não põe o dedo na tomada, não puxa a toalha da mesa, não morde o rabo do cachorro, não mexe ali, não mexe aqui ou lá.
Mas quando eles começam a crescer um pouquinho, a gente vai mudando esse direcionamento. Então Moisés nos trouxe, e é esta lei que Jesus diz: eu não vim modificar a lei, e nem poderia, se ela é uma lei divina, ela é imutável. Então Jesus não poderia vir contrariar a lei divina. Ele veio dar continuidade, cumprimento. Então aí, depois de Moisés, nós tivemos algum tempo, 1.300 anos mais ou menos, se eu não estou enganado, né, antes de uma nova grande revelação. Quem quiser refletir um pouquinho, tem belas considerações a respeito disso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, como eu costumo dizer, já pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê até o final. Você vai encontrar mais coisas interessantes lá. Aproveita. Né? E não é só ler, não. É preciso estudar. É preciso estudar o Evangelho muito, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir absorvendo tal a grandeza desse Evangelho, tal a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Eu costumo dizer que nós não aprofundamos ainda, não mergulhamos 20%, é um chute meu, na profundidade do Evangelho de Jesus. E aonde o problema? É que esses 20% já seriam suficiente para a gente viver melhor. Mas, desses 20% que nós aprofundamos, que nós já conhecemos em teoria, não desceu ainda para o coração em ação. E aí está o problema. Imagina se a gente, hoje, vivesse 20% do Evangelho de Jesus. O mundo estaria bem melhor. Portanto, veio Jesus, 1.300 anos depois de Moisés, veio Jesus e nos traz as lições definitivas. Já não é mais não. É o que deve ser feito. Sobre Moisés, tem uma mensagem bem interessante de um espírito, assinada por espírito israelita. É a primeira instrução dos espíritos que está nesse primeiro capítulo, de 1861, uma mensagem desse um espírito assinou como espírito israelita. Haroldo Dutra Dias supõe que seja o espírito de Estevão, que foi executado por Saulo de Tarso enquanto doutor da lei, né? Foi apedrejado e era alguém muito ligado no Velho Testamento, conhecia muito bem. Depois que teve contato com Jesus, ficou apaixonado pela Boa Nova. Estevão. Quem quiser estudar sobre Estevão, leia o livro de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, Paulo e Estevão. Esta relação lindíssima. Porque ela é lindíssima, apesar do apedrejamento. Depois tem uma sequência muito bonita nesta obra, na continuidade da relação Paulo e Estevão, na vida de Paulo, porque depois de Saulo ele virou Paulo quando encontrou Jesus às portas de Damasco. Bom, encontramos Jesus e nessa mesma obra temos uma mensagem de Fenelon, também de 1861, que é a segunda mensagem nas instruções dos Espíritos que está nesse primeiro capítulo, onde ele vai dizer que Jesus foi a claridade que começou a vencer as trevas. Que trevas? As trevas da ignorância. Ignorância do quê? De Deus, da sua lei. Jesus veio esclarecer a lei, aprofundar, dar continuidade à lei divina. Portanto, veio Jesus com aquilo que precisamos. Já éramos adolescentes espirituais. Fazendo esse paralelo, eu falei lá com Moisés que éramos crianças espirituais, como com Jesus nós já estávamos preparados como adolescentes. E o que a gente faz com os nossos adolescentes, nossos filhos? Já não diz mais o que eles não devem fazer, a gente vai dizendo a eles o que eles devem fazer agora. Então veio Jesus e mostrou-nos o que devemos fazer. E o que devemos fazer? O que ele fazia. Ele disse: podereis fazer o que faço e até mais, para chegar à perfeição. Porque ele era o Espírito puro, o Espírito perfeito. Então, para fazer o que ele fazia. E aí eu costumo perguntar, quando tem a plateia, né, que a gente está presencial, eu pergunto: o que fazia Jesus quando esteve entre nós? E continua fazendo agora. Mas o que ele fazia? E as pessoas respondem uma série de questões, orava, pregava, ensinava, mas tudo isso englobado em uma única palavra: amava. Então, se temos que fazer o que Jesus fazia, é aprender a amar. E curioso, as suas lições resumem a lei do amor. Tudo o que Jesus nos trouxe, todo o seu evangelho, é para que a gente
aprenda a amar. Porque esta é a lei divina. Sintonizarmos com Deus e nos aproximarmos da perfeição divina, perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. É para que a gente estabeleça o objetivo. Então, para chegarmos à perfeição divina, o que representa melhor a perfeição divina? A lei do amor. Deus é amor. O amor de Deus, como disse Paulo, e citei há pouco, em carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus derrama-se sobre nós. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Temos que aprender a beber desse amor. A deixar esse amor fluir através de nós. E isso só é possível aprendendo os valores que compõem o amor, que chamamos de virtudes. E que em ação, as virtudes em ação, chamamos de caridade. O amor em exercício, sendo praticado, se chama caridade. Não basta só amar. É preciso fazer que o amor entre em ação. E a ação do amor chamamos de caridade. É por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca o capítulo 15º e intitula esse capítulo Fora da Caridade não há Salvação. Não é fora de raça, de cor, de pele, não é por critérios religiosos, não é por classe social, é pela caridade, que é o amor em exercício. Então não basta amar, é preciso que o amor se transforme em obras. Essa é a lei. Cumprir a lei de Deus é amar. Mas amor ativo. Amor produtivo, que chamamos de caridade. Então Moisés trouxe o alicerce, as bases para essa lei. Jesus veio construir o edifício. Trouxe-nos o que fazer. Então, ele não veio destruir Moisés, ele veio dar continuidade, complementar. Então, a sua lei, a lei trazida por Jesus, é a lei de Deus na sua essência mais significativa, que é o amor. Tanto que Jesus resume a prática em amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Neste conjunto está tudo o que precisamos. Mas quando nos amamos, a ação do amor, ela é benéfica para aqueles que estão à nossa volta, ela é benéfica para o mundo em que vivemos. Nós cuidamos da nossa casa quando amamos. Porque se amamos a Deus, temos que amar sua obra. E a sua obra não somos só nós, os filhos, sua obra também é o universo. Então temos que amar. Amar a natureza, apreciar. E se queremos crescer no entendimento de Deus, ele se revela através da obra, através da natureza. Eu costumo dizer que, para mim, Deus se revela através de pôr do sol, mas no desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança. Deus se revela através da obra. E revela para nós, através dos seus emissários, a sua lei. Mas também através da obra ele revela a sua lei. Se nós observarmos como funciona a perfeição da natureza, é o amor de Deus agindo. Quem perturba isso somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. Para adquirir maturidade, nós temos que ter liberdade de agir pelo nosso livre-arbítrio. A gente se desvia do caminho, e ao desviar-se do caminho, perturba esse ambiente. Mas vamos ter que refazer e reorganizar. Então Jesus nos trouxe os ensinamentos necessários. Tudo o que precisamos está no seu Evangelho. Tudo, absolutamente tudo o que precisamos. Seguir o Evangelho, nós estamos a caminho do céu. Porque ele propõe que perdoemos, que pratiquemos a caridade. Quando tive fome, quando tive sede, quando estive doente, quando estive preso, desabrigado. Só estou resumindo essa passagem do Cristo, quando vier a separar ovelhas e cabritos. É através da prática. Então precisamos colocar em prática as lições do Cristo. Não basta saber, em teoria, as suas lições.
é preciso que coloquemos em prática. Então nós tivemos aí, entre tantas revelações menores e intermediárias, através de tantos emissários, nós tivemos, através de Moisés, a primeira grande revelação, o alicerce. Tivemos com Jesus a construção do prédio. Mas era preciso uma terceira revelação para completar a obra. Costumamos dizer que veio o telhado e completou o edifício. Agora ele está com o alicerce, está todo construído com as paredes, a estrutura, e está com o telhado. Esse telhado está representado, claro que figurativamente, na doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. Que vem, conforme promessa do Cristo de um novo Consolador, vem relembrar os ensinos de Jesus. Era preciso relembrar, e ele prometeu dessa forma, que era necessário relembrar seus ensinamentos, porque ele sabia que a gente faria besteira. Éramos ainda adolescente ainda faz besteira, adulto ainda faz besteira, adolescente. Até ele se encontrar e amadurecer, ele faz mais besteiras ainda. Às vezes não, alguns já são mais preparados, mas espiritualmente nós, adolescentes, perderíamos os ensinamentos pelo caminho, nos apropriaríamos, criaríamos facções religiosas, criaríamos dogmas em seu nome, criaríamos uma série de questões que não estão nos seus evangelhos. Então, é preciso que a gente dê por isso. Então, era preciso, para ajudar, relembrar. Então, 1800 anos depois do Cristo, um pouco mais, veio a terceira grande revelação. Relembrar os ensinos de Jesus, o que fazer, mas também veio tratar de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Que Jesus, de uma maneira já mais geral e velada, ele tratou disso. Como podemos chegar à perfeição sem ter que ir para o inferno permanente? Através da volta para a escola, da reencarnação. A doutrina espírita vem tratar disso. Jesus falou de forma mais velada, não entrou em detalhes, quando falou com Nicodemos, quando falou da volta de Elias, quando questionou seus discípulos que dizem por aí quem seja o filho do homem. Quem sou eu? E eles dizem, uns dizem que você é Elias, outros que você é João Batista, outros que você é Jeremias. E aí Pedro, e vocês? Que dizem que eu sou? E aí Pedro assume a palavra e diz, você é o filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, não foi a carne que te revelou isso, foi meu Pai. Portanto, ele falou de reencarnação, mas não entrou em detalhes. A doutrina espírita vem esclarecer uma série de coisas, conforme promete o Cristo, que ele não podia esclarecer. Naquela época, na adolescência espiritual, eu estou usando essa expressão, essa comparação, nós não estávamos preparados para entender as coisas do Espírito. Então é preciso misturar as coisas do Espírito com as questões um pouco vinculadas à matéria, ainda um Deus punitivo, não é? Com filhos privilegiados, mas Jesus já nos falou que Deus é Pai amorável, um Pai amoroso e bom. Mas a doutrina dos Espíritos vem nos trazer aquilo que nos explicar em linhas, digamos assim, mais resumindo um pouquinho, como fazer e por que fazer. Completando o edifício. Nós tivemos com Moisés o que não fazer, em linhas gerais, o que fazer com Jesus, como e por que fazer com a doutrina dos Espíritos. Nós temos aí, porque estavam já numa maturidade intelectual um pouquinho melhor, né? Mais fácil de aceitar as questões espirituais. Então era preciso que nós nos focássemos um pouquinho nas questões espirituais. E aí vem nos falar da nossa condição de espíritos, espíritos imortais. Vem falar da reencarnação, vem falar do mundo espiritual. A obra espírita e depois obras que vieram depois através de outros pensadores, de outros médios, como as obras trazidas por Chico Xavier, mais de 400 obras, principalmente a série André Luiz, vai nos falar um pouco mais do mundo espiritual, porque já estávamos preparados, mais preparados,
para aceitar as questões espirituais. Já temos uma conexão maior com as questões espirituais. Já é mais fácil aceitar. Naquela época, se Jesus aprofundasse a questões, conhecimentos mais espirituais, por certo, talvez ele fosse crucificado mais cedo. Não estávamos preparados para isto. Então, era preciso até que ele falasse um pouco falasse através de parábolas, né? Porque o povo não estava muito preparado para aceitar. Poucos estiveram preparados para aceitar. Portanto, nós temos aí já uma maturidade intelectual trazida principalmente pelo desenvolvimento da ciência. Mas precisamos desenvolver as questões morais. E, na verdade, o objetivo de estarmos na Terra é aprendermos, desenvolvermos os valores morais, os valores do coração, de adquirirmos as virtudes, desenvolver sentimentos. Mas é preciso a razão para isto. Sem a razão não chegaremos lá. E é isso que Kardec trata, principalmente na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. São 3 perguntas que ele faz com este número. Alguns tradutores traduzem 780A e 780B. Então a 780 principal, a 780A e a 780B. E a pergunta é se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Eu gosto muito dessas perguntas e de suas respostas. E eles respondem que o progresso moral é consequência do intelectual. Se o moral é consequência do intelectual, o intelectual é recurso, é meio, é instrumento para o desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral, então, é o objetivo. É desenvolver moralmente e colocarmos em prática os valores morais. Este é o objetivo. Que são os valores morais que englobam o amor. São eles que integram e compõem o amor. Então o objetivo é aprendermos a amar. A inteligência é recurso, instrumento. Estarmos aqui nessa escola usando de um corpo físico é instrumento. O corpo físico é instrumento para transitarmos aqui. Vamos deixar ele daqui a pouco. Cedo ou tarde. Todos vão deixar. Mas vão assumir outro até que a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, o corpo físico é instrumento. Estarmos aqui é recurso divino para nós. Os recursos que ele manda através dos profetas e tantos outros emissários, de Moisés, de Jesus, dos espíritos ditando os ensinamentos através de Kardec, do próprio Kardec, são recursos que Deus está mandando para aprendermos a amar. Mas mandou recursos para desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da ciência, porque precisamos desenvolver o discernimento. E eu gosto muito da passagem de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que nos convém? Praticar o bem. Mas para fazer isso precisamos discernir, precisamos usar a inteligência. E haja vista a situação do mundo, ainda com tantas perturbações, tantas maldades, tantas guerras, estamos usando muito pouco a inteligência. Porque os recursos para abastecer a inteligência e discernirmos nas nossas ações e cumprirmos a lei, os recursos estão aí. 3 grandes revelações e tantos emissários intermediários. Então os recursos estão à nossa disposição. O que falta? A inteligência já deu um bom avanço. O que falta? Usar a inteligência. O que nos falta é usar a inteligência para discernirmos o que devemos fazer. E o que devemos fazer? Cumprir a lei. Essa lei que Jesus não veio destruir os primórdios dela, com Moisés. E Kardec também diz. Ele não veio destruir a lei, não veio contestar Jesus. Da mesma forma. E nem poderia. Porque se ele está falando das leis de Deus, está falando das leis de um entendimento maior na doutrina espírita sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Quais são as leis divinas? 3º capítulo, 3ª parte de O Livro de Espírito trata das leis morais. E as leis de Deus são imutáveis. Então, nós, aos pouquinhos, elas são reveladas para nós. 3 grandes revelações. O que não fazer, que eu costumo resumir, né, nessa sequência. O que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. Falta o quê? Fazer. Falta desenvolver razão, claro, tem muito que desenvolver ainda.
Mas com a razão que temos, já podemos saber o que devemos fazer e o que não fazer. Falta desenvolver os valores morais. E o que está faltando são exatamente os valores éticos e morais colocados em prática. Então eu sugiro uma reflexão e estudo mais profundo sobre a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Então precisamos cumprir a lei. É preciso que a gente saia das desculpas, do marasmo, da preguiça. É preciso que a gente haja. É preciso que a gente se comprometa e se envolva. E aí eu pego uma passagem de Haroldo, que está no seminário que eu citei, né, Cristo Consolador, em que ele fala sobre o comprometimento e o envolvimento. Comprometimento é pouco. É preciso que nos envolvamos. Quando você frequenta a casa espírita lá, vai lá todo dia. Quando você frequenta a sua casa religiosa, em outras filosofias religiosas, vai lá, assiste uma missa, assiste a pregação, você está comprometido? Sim, você está indo lá todo domingo, todo dia, você está indo lá, está comprometido. Mas a pergunta é, você está envolvido? Você abraçou a causa? E Haroldo faz uma comparação bem interessante. Onde você faz um omelete com bacon. Aí ele mostra, a galinha está comprometida. O porco está envolvido. Omelete de ovo com bacon. A galinha está comprometida. E o porco está envolvido. Está ele próprio ali. E para trabalharmos nessa seara do Cristo, para colocarmos nos tempos atuais essas leis, ou essa lei que foi sendo revelada gradativamente, essa lei de Deus, a lei do amor, que é imutável, que existe desde os primórdios e existirá para sempre, em todos os mundos. Essa lei, nós precisamos nos envolver com ela, não só nos comprometer. É preciso nos envolver. E às vezes a gente ouve pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo na casa espírita, né? Eu já estou frequentando aqui há um tempão, mas só vou trabalhar na casa espírita quando eu for me aposentar. Ou seja, eu só vou me envolver quando eu me aposentar. E aí eu pergunto, quem garante que você vai se aposentar? E não estou falando dessas mudanças de aposentadoria que nós tivemos aí no Brasil. Estou falando, quem garante que você vai se aposentar? Quem garante que Deus não te chama antes? E aí você não se envolveu. O que fizeste com as oportunidades que te dei? A pergunta que ele vai nos fazer. Não é qual é a nossa filosofia religiosa, qual é a nossa classe social. Ao chegar do outro lado, a conta que temos que prestar é qual foi o nosso envolvimento com a lei. Qual foi o nosso envolvimento? Qual foi o nosso comprometimento? Quanto nos envolvemos? Quanto tempo dedicamos? Quais são as nossas obras, já que estivemos envolvidos com as mais variadas filosofias religiosas, e em nome delas, qual foi o nosso comprometimento e o nosso envolvimento? Abraçamos a causa e buscamos um comprometimento mais efetivo? É preciso que a gente pense nisso. Porque os tempos são chegados. Já não dá mais para ter desculpas, não sabia. Hoje as fontes de informações e de recursos estão aí. Não dá mais para a gente aceitar coisas que são incompatíveis com Deus e com Jesus, como, por exemplo, a ideia de inferno. É incompatível com Deus, é incompatível com Jesus e tantos outros dogmas que temos por aí que são incompatíveis. Não foram trazidos por Jesus, foram criados por nós, que servem para estabelecer alguns critérios dentro das nossas filosofias religiosas. Mas não podemos pegar isso como fundamentalismo, como incontestáveis. Incontestável é a lei do amor. Essa é incontestável. Incontestáveis são as lições trazidas por Jesus para a prática do bem. O restante é contestável. Faz parte das nossas interpretações,
das nossas perturbações e assim por diante. Então é importante que a gente tenha esta reflexão. Nós estamos no século XXI. Entramos desde o século XIX na Era da Razão, e foi na Era da Razão que Deus nos mandou a terceira revelação, dirigida por Jesus. Se você quiser saber por que eu estou falando dirigida por Jesus, estude o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador tem várias mensagens do Espírito de Verdade, e você vai identificar na figura do Espírito de Verdade o próprio Cristo. E até mesmo porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Espírito, a Kardec, assinou-se como verdade. Chame-me apenas verdade. Mas leia as mensagens do Espírito de Verdade no capítulo 6º, que você vai ver e identificar o próprio Cristo nos trazendo as suas lições e coordenando o trabalho de cumprir a promessa que ele nos ofertou. Então não dá mais para ficar arrumando desculpas. Nós temos os recursos, temos as informações. Como diz o próprio Espírito de Verdade nesse capítulo 6º, numa das mensagens, ele vai dizer: todas as verdades estão no cristianismo, os erros nele embutidos têm origem humana. Outro dia eu postei a capa de um livro de Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, A Linguagem de Deus, onde ele se diz ateu, e depois, ao estudar as questões da genética, do DNA, ele chegou à conclusão que não, que algo tão maravilhoso teria que ter uma autoria. E escreveu o livro A Linguagem de Deus. Mas tem um trechinho lá que ele diz o seguinte: na mesma direção que o Espírito de Verdade falou sobre todas as verdades estão no cristianismo, ele diz de maneira mais geral: a água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados que denominamos seres humanos. E como é que estamos enferrujados? Porque deturpamos, contaminamos as verdades. Contaminamos com as nossas desculpas, contaminamos com o nosso marasmo, com a nossa preguiça, com a nossa intenção de interesses escusos, orgulho, egoísmo. Nós contaminamos. Precisamos descontaminar e tirar a pureza dessas lições mandadas por Jesus, revivida pela doutrina dos Espíritos, que completa para a nossa necessidade no nível que nos encontramos, completa aquilo que é necessário para o nosso progresso. Tudo o que precisamos está ao nosso alcance. Então é preciso que a gente, nessa linha de comprometer e envolver, é preciso que a gente reflita, né? Muitas vezes nós entramos para a doutrina espírita ou para uma outra religião por alguma razão. Depois essa filosofia religiosa entra em nós através do estudo. Não é à toa que a doutrina espírita tem milhares de obras. É Deus gritando aos nossos ouvidos, é preciso estudar. Mas também é preciso que essa doutrina saia de nós através das obras. São as obras que vão... Não é quantos livros nós lemos e quanto nós sabemos. É quanto nós produzimos em conformidade com a lei. O que é produzir em conformidade com a lei? É cumprir a lei simplesmente. Que lei? A lei do amor. Que Jesus destrincha para nós, que a doutrina espírita vem explicar um pouco mais, e assim por diante. É colocar em prática. Então é preciso que entremos, é preciso que entre em nós, mas é preciso que saia em nós através das obras. E para a gente encerrar, uma mensagem interessante, que é uma resposta de Chico Xavier, mostrando esse progresso, que está, e quem nos alerta sobre essa mensagem foi o próprio Haroldo. É uma entrevista de Chico para a revista da LBV, em 5 de janeiro de 1954. Mais de 60 anos. 66 anos. Diz o Chico: muito em breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica. O que é a religião cósmica? É essa sintonia com Deus. É a lei pura. Sem as nossas divisões e separações. A religião cósmica da religião do amor e da sabedoria. Amor e sabedoria. Essa somatória, esse conjunto. Que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará par a par a humanidade, ajustando ao concerto das bênçãos, de bênçãos que o grande porvir nos reserva.
Que bênçãos! As bênçãos divinas para aqueles que cumprem a lei do amor. Quem ainda não cumpriu tem que passar pelos desafios, pelas provas, pelas expiações e assim por diante. Então agora, com a obra completa, como nos diz Chico, nós temos aí os recursos necessários para caminharmos na direção não mais de um monte de filosofias religiosas, mas de uma religião cósmica, daquela que é mais próxima de Deus e daquela que faz essa sintonia do ser, do filho com o pai, coração a coração. Não precisa de bandeiras. Haverá uma sintonia. E até cito, no livro Pão Nosso tem um item, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humano, tem um item chamado No Futuro, que vem de encontro a essa passagem do Chico. O que nós teremos no futuro? Não vou contar, vocês vão ter que ler, livro Pão Nosso. Se não me engano, o item 41, mas está lá, é No Futuro, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humano. E assim, citando as obras e deixando essa responsabilidade, nós estamos incentivando que as pessoas leiam, que estudem. As obras estão aí para isso, para a gente aprender o quê? Aprender a lei e aprender a praticar, pelos exemplos desses emissários que vêm decodificar para nós e vêm viver. E Jesus foi o maior exemplo. Trouxe a lei e viveu a lei na sua mais pura essência. Amou como ninguém. E amou tanto que ele amou os seus algozes. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amou a sua mãe e os seus discípulos, e principalmente o discípulo mais novo, João, que estava lá assistindo a crucificação. E aí ele diz: meu filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Conectando mais fortemente João com Maria, para que João cuidasse de Maria. Amor dele, retribuindo o amor de filho para com sua mãe. E a mãe é a mais forte expressão de amor na terra. A maternidade, diz o Chico, é um segredo da mulher com Deus. Amor. Então estamos aqui para aprender a amar. E este futuro será bem melhor quando a gente conseguir colocar essa lei do amor em nossas vidas. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. A Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, pelo convite, pela oportunidade da reflexão. E a vocês que nos acompanham pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma prece, principalmente de agradecimento. Agradecimento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos acompanharam, aos mentores da Casa Espírita Dom Bosco, pela presença e pela inspiração, e rogar a Deus, a Jesus, a estes espíritos que nos auxiliam, que auxiliam a humanidade, como prepostos dos Cristo, a nos ampararem, a nos orientarem, a nos socorrerem. Neste mundo de provas e expiações que vivemos, ainda temos bastante limitações, temos bastante necessidade de amparo, de socorro, que eles possam, mas principalmente que eles possam nos inspirar para discernirmos e cumprirmos a lei do amor o mais intensamente possível neste mundo de provas e expiações, para que este mundo saia de provas e expiações e vivamos melhores aqui em mundo de regeneração, conforme propõe os Espíritos a Kardec nessa evolução dos mundos. Tudo evolui na obra divina. Então, que todos, especialmente Jesus, possa nos inspirar, nos orientar e nos ofertar as suas bênçãos. E certos da presença desses amigos, em nome de Deus, em nome de Jesus, da presença do próprio Cristo, agradecemos mais uma vez e rogamos que todos sempre permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.